Boa tarde, graça e paz seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar no capítulo 10 de Gênesis os descendentes dos filhos de Noé. São estes os descendentes dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Noé, aos três nasceram filhos depois do dilúvio. Então nós vamos ver aqui como a terra foi habitada depois do dilúvio. Como chegou ao que nós estamos hoje. Claro que nós não temos como ver com detalhes, nem temos como ver tudo, pouco tempo para um estudo deste tamanho. Mas Sem, o filho de Noé, chamado Sem, ele dá origem aos semitas, que é o primeiro nome dos judeus. Pela primeira vez são reconhecidos como semitas por serem descendentes, por serem filhos de Sem. Depois nós temos Éber, que é bisavô de Sem e dá origem ao nome Hebreus. Então, Israel, os judeus, primeiramente é chamado de semita por ser descendente de Sem, depois são chamados de hebreus por serem descendentes de Éber, bisavô de Sem. Sem habita na região do continente asiático, ali na região Mesopotâmia, Turquia. O continente asiático é a região que Sem vai habitar e com toda a sua descendência falar uma língua. Depois nós temos Cã, aquele que foi amaldiçoado por Noé, pela situação de fazer deboche, chacota com o pai, que havia se embriagado e estava nu. Ele desrespeitou o pai e é amaldiçoado por Noé, tanto ele, mas principalmente Canaã, que seria ali um dos filhos de Cã. Cã, ele habita o continente africano. Uma parte também ali envolve o Egito. São as regiões que Cã, com a sua descendência, vai habitar. Falando sobre o continente africano, existem teólogos, estudiosos, cristãos que dizem que o continente africano foi amaldiçoado e é amaldiçoado por causa da maldição que Noé lançou sobre Cã e a sua descendência, o seu filho Canaã. Isso é um absurdo muito grande, porque o continente africano, os africanos são uma bênção. Um continente como outro continente, países e cidades como outras cidades e países que têm os seus desafios, que têm as suas fases. Mas é um continente muito rico, rico em minerais, rico em petróleo, rico na questão de animais, né? Muitos animais que só tem no continente africano, que vieram do continente africano. Existem filmes que retratam algumas fases, algumas histórias da África em relação aos diamantes. Eu gosto muito de um filme chamado Diamante de Sangue, que mostra como os diamantes são tirados ali daquele povo, e isso custa o sangue daquela nação, o sangue dos africanos, sem falar as rebeliões internas, guerra civil, tudo por causa dessa riqueza. Mas é um país, é um continente riquíssimo
e abençoado por Deus. Nós temos muitas cidades, muitos africanos que têm se rendido ao Senhor Jesus. Temos visto avivamentos que não têm acontecido em nenhum outro lugar do mundo. Tem acontecido ali na Nigéria, avivamento, um mover de Deus, porque tem sido um povo que está buscando diligentemente a presença de Deus. Também tivemos na África algumas cidades que abrigaram judeus refugiados, abrigaram cristãos. Então, essa palavra, esse conceito de que a África é amaldiçoado é descabível, né? Não tem palavras para isso. É um país, é um continente muito, muito, muito abençoado por Deus. E depois nós temos Jafé, que já habita no continente europeu. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre, trazendo uma aplicação. Não pensemos nós que tenha algum capítulo na Bíblia só porque fala de genealogia, só porque traz aqui os descendentes, que eu não quis nem ler todos eles, ler sobre os descendentes, mas o que nós precisamos de entender é que a nossa descendência, o que passou, eu não posso fazer mais nada, passou. Mas a partir de mim, a minha vida e a minha família e os meus descendentes que virão depois de mim, podem ter a sua história completamente mudada. São decisões que nós tomamos que vai mudar a história da nossa geração. Eu não posso mudar como foi o meu bisavô, o meu tataravô, o meu avô, o meu pai, o que foram, o que fizeram. Não posso mudar isso, mas eu posso mudar e dizer da minha vida para frente, da minha família para frente, eu não aceito maldição. Tem tudo a ver com a aliança que eu faço com Jesus. Tem tudo a ver com habitar no esconderijo do Altíssimo, estar debaixo das asas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu posso não ter nascido num berço cristão. Muitos não nasceram. Não tem essa bênção vinda lá de trás. Alguns têm esse privilégio, outros não têm. Mas isso não é para ser assustador na minha vida. Não interessa. Se eu vim de famílias que foram assassinos, se eu vim de famílias que serviram a Satanás, de alguma maneira serviram a Satanás, se eu vim de família onde houve muitos divórcios, onde houve doenças terríveis que vêm assolando geração em geração, não interessa. O que interessa é que a partir do dia que eu fiz uma aliança com o Senhor, eu aceitei entrar nessa aliança. Eu aceitei entrar nesse pacto. Ponto final. Acabou. Eu sou abençoado. E toda a minha família será abençoado por causa de um que estiver ali dentro, nessa geração. Com certeza virão outros, que virão outros, que virão outros, que vão aceitar a palavra da salvação por causa do meu testemunho dentro da minha casa, dentro da minha geração. Nós temos aqui Isaías capítulo 19, a partir do 18, falando sobre a bênção do Senhor sobre a geração de Canaã, de Cã, que veio habitar no Egito. Deus abençoou
abençoa a partir do momento em que eu tomo atitudes certas, a partir do momento que eu faço as coisas certas. Deus abençoou. E olha o que o Senhor Deus diz aqui nesses versículos, uma profecia para Canaã, uma profecia para o Egito. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Será um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios. E naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto, com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios. Ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia Israel será um mediador entre o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Todos aqui recebendo a bênção do Senhor. É como nós afirmamos: se eu resolver fazer o certo, se eu resolver cultuar a Deus, se eu resolver aceitar essa aliança com Jesus Cristo, eu serei abençoado e a minha família e a minha geração será abençoado. Não interessa de onde eu vim, não interessa de onde você veio. É a partir da sua aliança, é a partir de fazer a coisa certa, é que seremos abençoados. Que fique para trás a maldição das doenças, que fique para trás a maldição dos relacionamentos rompidos, do ódio, da avareza, que fique para trás a maldição de ter prestado culto a demônios, que fique para trás. É da agora para frente, e basta um na família para fazer uma aliança com o Senhor e servir o Senhor e ser íntegro em seus caminhos, e a sua luz vai brilhar e toda a sua família verá as suas boas obras, as nossas boas obras, e essas boas obras vão glorificar o nome do Senhor, e a nossa família se renderá ao Senhor numa aliança eterna com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique essa palavra, essa aplicação para as nossas vidas, de fazer o bem e ser abençoado, eu e a minha casa, você e a sua casa, em nome de Jesus.